Se você tem mais de 30 anos assim como eu, com certeza você viveu a sua infância nos anos 80 e 90, tendo, claro, uma infância maravilhosa. E se tratando de filmes, tivemos centenas de clássicos que marcaram gerações e fizeram a felicidade da nossa infância. Era um tempo onde assistir televisão aberta era um barato, sempre com muitos programas, desenhos e filmes legais que passavam o tempo inteiro. Época essa onde não existia internet e sinceramente éramos muito felizes sem ela. Onde a televisão e os videocassetes davam conta de nos divertir muito. Época onde não existia essas chatices de politicamente correto e lacração, e a gente só queria ver nos filmes um pouco de tiroteio, monstros, explosões e pancadaria de boa qualidade. Todos esses filmes passavam com muita frequência na sessão da tarde e na tela quente na Rede Globo, e no cinema em casa e na tela de sucessos no SBT. Pois é, meus amigos, bons tempos onde a gente era feliz e não sabia. Por conta disso, eu me desafiei a trazer um top 10 com os meus filmes favoritos da minha infância. Foi uma tarefa muito difícil, pois escolher apenas 10 filmes de centenas de grandes clássicos não é nada fácil. E deixando claro que nessa lista só entrou filmes em live action. Filmes em animação fica para um outro vídeo. Mas agora fiquem com o meu top 10 filmes favoritos que mais marcaram a minha infância. E em 10º lugar nós temos Robocop, lançado em 1987. Alex Murphy era um policial brilhante, até que foi eliminado em uma missão e transformado em uma máquina perfeita no combate contra o crime, o super-androide de nome Robocop, o policial do futuro. Esse filme foi um marco no cinema de ação e ficção científica na época, e eu ficava babando na armadura do personagem e pirava vendo ele mandando balas nos bandidos com a sua emblemática pistola Auto 9. O filme foi um sucesso, ganhando várias sequências, e Robocop virou um dos personagens favoritos da molecada na época, tanto que ganhou desenho, videogame e uma coleção de bonecos. Um filmaço dos anos 80 que merece o 10º lugar na minha nostalgia. E em 9º lugar temos O Gênio do Videogame, lançado em 1989. Uma dupla de irmãos partem em uma aventura rumo à Califórnia e por lá fazem uma nova amiga e disputam partidas de videogame país afora com vários jogadores, até decidirem participar de um importante campeonato de videogames a fim de dividirem o prêmio e desvendarem os segredos dos traumas do passado da sua família. Filmes de videogame sempre foram algo mágico para mim, e esse sem dúvidas foi o filme com esse tema que mais marcou a minha geração. Quem jogava fliperamas e vivia trocando cartuchos entre amigos vai lembrar desse filme com muita nostalgia. Ver um filme de uma aventura sobre videogames foi algo fantástico e que sem dúvidas merece o 9º lugar nessa lista. E em 8º lugar temos Exterminador do Futuro 2, lançado em 1991. Arnold Schwarzenegger em ação. Um androide enfrentando um inimigo violento, indestrutível. O Exterminador do Futuro 2, um grande sucesso do cinema, nesta segunda, em tela quente. O primeiro Exterminador, lançado ainda nos anos 80, foi um marco para o cinema de ação. Mas na minha mente de criança, o segundo filme foi muito mais marcante. Ver Arnold Schwarzenegger andando de moto com uma escopeta na mão e trocando tiro com outro exterminador ainda mais perigoso do que ele mesmo foi muito marcante. Com excelentes cenas de ação, trilha sonora de Guns N' Roses, Exterminador do Futuro 2 fez a alegria da minha geração e merece o 8º lugar na lista. E em 7º lugar temos A Fantástica Fábrica de Chocolate, lançado em 1971. Poucos filmes foram tão mágicos quanto esse clássico dos anos 70, e eu tenho um carinho enorme por esse filme. A história de Willy Wonka e a sua fábrica de chocolates era algo que nos fazia sonhar com todo aquele mundo de doces e fantasia. Acompanhar a busca pelos bilhetes dourados e ver como funcionava a lendária fábrica de Willy Wonka foi algo único naquela época. Com uma trilha sonora memorável e uma atmosfera que até hoje dá um quentinho no coração, A Fantástica Fábrica de Chocolates fica com o 7º lugar na lista. E em 6º lugar temos Os Garotos Perdidos, filme de 1987. Os irmãos Sam e Michael vão morar com sua mãe e o seu avô em uma cidade no interior da Califórnia. E nesse lugar, sem querer, acabam descobrindo a existência de vampiros e é aí que a confusão se inicia. Garotos Perdidos é sem dúvida até hoje um dos melhores filmes de vampiros de todos os tempos. Mas o filme não se leva a sério por ter elementos de humor
em uma aventura infanto-juvenil que retrata a rebeldia dos jovens dos anos 80. Com um elenco impecável, uma ótima trilha sonora, todos esses elementos fazem desse filme algo insuperável até para os dias de hoje. E quando eu assisti esse filme, eu me imaginava com o meu irmão mais velho e os meus amigos nessa aventura, coisa que até hoje eu sinto quando eu assisto esse filme de novo e bate aquela nostalgia. Um filme atemporal que eu tenho guardado com muita saudade, vale com honras o 6º lugar na lista. E em 5º lugar temos as Tartarugas Ninja de 1990. Não tem como negar, o primeiro live action das Tartarugas Ninja é até hoje a melhor adaptação de cinema e a mais fiel também. É um filme que até hoje diverte muito e impressiona pela caracterização perfeita dos personagens. E quando criança, eu pirava em ver os personagens que eu vi em desenho aparecendo de forma perfeita em formato real, usando as armas e caindo na porrada com o Destruidor e seu clã de bandidos. Um filme sensacional até mesmo para os dias de hoje, que merece o 5º lugar nessa lista. E em 4º lugar temos Mortal Kombat, lançado em 1995. Um dos maiores sucessos dos anos 90, marcou com muita força a infância de muita gente. Ver os personagens do jogo aparecerem de forma quase perfeita em um filme, fazendo seus golpes, foi algo surreal para a época. E até hoje Mortal Kombat é um dos melhores filmes baseados em videogame já feito. Sem falar na música tema, que virou marca registrada da franquia. Nostálgico até a tampa, Mortal Kombat fica com o 4º lugar na lista. Neste domingo, em temperatura máxima, Mortal Kombat. Os maiores guerreiros do universo encarando um desafio sem limites. Vocês embarcaram em uma missão sagrada. Foram escolhidos para defender o domínio da Terra. Mortal Kombat, com Christopher Lambert. Venham comigo. Neste domingo, 1h, em temperatura máxima. E em 3º lugar temos Street Fighter, lançado em 1994. E eu sei que o filme do Mortal Kombat é melhor, mas como eu sou muito mais fã da franquia Street Fighter, esse filme foi mais marcante para mim. Street Fighter foi o filme mais aguardado dos anos 90. Filme do game de luta mais popular do momento, foi algo que todo mundo queria ver. Sabemos que o filme é trash e Street Fighter merecia algo melhor. Mas se você viveu o hype do Street Fighter nos anos 90, sabe o quanto esse filme é nostálgico. Foi a primeira vez que vimos nossos personagens favoritos em carne e osso, e por mais que não tenha ficado perfeito, foi satisfatório ver Ryu, Ken e Guile lutando contra Sagat, Vega e Bison e replicando seus golpes no videogame, mesmo que de uma forma meio cafajeste. E depois de assistir o filme, lembro que eu e a molecada da minha rua ficava brincando de lutinha, imitando os golpes e as falas dos personagens. Bons tempos que não voltam mais. Por conta disso, Street Fighter fica com o 3º lugar na lista. Na tela de sucessos, um game de vida ou morte. Coronel Guile, no comando das forças aliadas. Num ataque devastador contra o império de um louco tirano. Jean-Claude Van Damme, Raul Julia, Street Fighter, a batalha final. E em 2º lugar temos uma franquia de filmes que ajudou a moldar o meu caráter. Estou falando de Rambo 2, A Missão, lançado em 1985. O primeiro filme do Rambo foi épico, e eu hoje como adulto tenho o primeiro filme como meu favorito da franquia. Mas eu, como uma criança de 8 anos de idade, me encantei mais pelo 2º filme, onde tinha mais ação, explosões, tiroteio e o Rambo usando todo tipo de arma para destruir seus inimigos. Um dos maiores clássicos do cinema de ação de todos os tempos. Rambo 2 fica com o 2º lugar na lista. Rambo, de volta ao inferno, uma verdadeira máquina de matar. Com um único objetivo, vencer a guerra e outros perderam. Rambo 2, A Missão, o filme de maior bilheteria de Sylvester Stallone. Temperatura máxima, neste domingo. E em 1º lugar temos o filme que foi o divisor de águas na minha vida como nerd. Eu estou falando de Batman, lançado em 1989. Eu sempre gostei de super-heróis, já havia assistido ao Superman do Christopher Reeve e a série do Incrível Hulk. Mas Batman foi algo inacreditável na época do seu lançamento. Um filme sombrio, bonito e muito estiloso, com cenas de ação que são lembradas até hoje.
Ver o Batman em carne e osso com aquele visual perfeito, usando seus equipamentos, andando com o Batmóvel e a Batnave foi de explodir a cabeça. Esse filme foi o que me fez ser um fanático pelo personagem e me incentivou a cair de cabeça no mundo dos quadrinhos. Batman merece com louvor o primeiro lugar nessa lista. Finalmente na TV. Batman. A fantástica aventura do Homem-Morcego enfrentando o mais cruel de todos os criminosos. O Coringa. Eu vou matar você. Batman. Mas e você? Gostou da minha lista de filmes favoritos da minha infância? Quais foram os seus filmes favoritos que marcaram a sua infância? Comenta aí abaixo a sua opinião. E se gostou desse vídeo, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, valeu, abraços. Tchau, tchau.